Fala galera, beleza? Mais um direto do forno na área e agora com um tema quente, coronavírus. Coronavírus está sendo falado como se fosse a maior doença que a humanidade já teve. Ela atualmente já está presente em 115 países e já contaminou quase 200 mil pessoas. Porém, ela está longe de ser, tanto em letalidade quanto em abrangência, uma das maiores doenças que o mundo já viu. O ser humano sempre esteve em contato com micro-organismos justamente por ser um ser biológico e estar em contato com a natureza. Dessa forma, vírus, bactérias, fungos e protozoários fizeram parte de como nós nos constituímos como sociedade. As doenças ficaram muito mais frequentes na humanidade justamente no período de sedentarização, lá no período neolítico da pré-história, quando o ser humano vai construir as primeiras casas e cidades. Dessa forma, com muitos hábitos, como usar a mesma fonte de água ou guardar os mortos em cemitérios, algumas doenças começaram a se brotar mais facilmente, aumentando o fluxo de contaminados na história. Se a gente pudesse eleger a doença mais letal que já tivemos, com certeza foi a varíola. Ela é conhecida da humanidade há milênios, estando presente em registros indianos há mais de 8 mil anos. A varíola estima-se que ela matou cerca de 300 a 500 milhões de seres humanos, isso na documentação e em algumas estimativas mais rasas. Ela era passada por contato entre animais e atualmente ela foi erradicada, tendo apenas 2 amostras lá nos Estados Unidos, no Centro de Doenças, e na Rússia, mostrando seu potencial. Através da vacina, a gente conseguiu se livrar dela. Outra velha conhecida da humanidade é a cólera. Causada por bactérias que contaminam fontes de água, ela vem do desconhecimento de muitos humanos a respeito de compartilhar a sua água com outros seres, inclusive animais, e acabar tomando essa água contaminada. No Brasil, em regiões mais pobres, como o norte do país, que não tem tanta estrutura, ou mesmo em muitas regiões centrais, como no próprio Rio de Janeiro, ainda há presença de pelo menos 3 milhões a 5 milhões de casos no ano. Dessa forma, a cólera, muito mais que uma doença por desconhecimento, se torna, nos dias de hoje, uma doença causada por falta de infraestrutura. Outra doença muito presente no mundo e depois no Brasil é a tuberculose. Para vocês terem ideia, quando chegaram aqui padres jesuítas, um deles, Manuel de Nóbrega, muito famoso, vai trazer a tuberculose que vai passar para os indígenas. A tuberculose era considerada uma doença muito problemática durante o século XVIII e XIX, lá na Inglaterra, ou também nos países que iam se industrializando, justamente por ser uma doença passada pelo ar. Dessa forma, na época de fábricas ou das casas baratas perto delas, muito fechadas e com pouca circulação de ar, acabou com que muitos trabalhadores pegaram essa doença. Além disso, a tuberculose também tinha um lado romântico, já que era a doença dos boêmios românticos que acabavam, enquanto faziam seus poemas e declamações, pegando essa doença e morrendo cedo. A tuberculose, ela ficou muito forte no Brasil também, por ser uma doença condicionada com a pobreza, pela falta de circulação de ar e pela falta de tratamento, e também é uma espécie de doença discriminatória como foi a lepra. Existiam no Brasil centros específicos para receber tuberculosos, em visa para dar tratamento a eles, mas também para separá-los da sociedade. Essas doenças citadas entraram no Brasil mediante processo de colonização a partir do século XVI. Porém, nós não apenas carregamos vírus e bactérias. Com o tráfico negreiro, acabamos carregando também os vetores. Então, além de desigualdades e outras condições que sujeitaram o negro perante a história brasileira, o tráfico negreiro também trouxe doenças que vão se tornar endêmicas e muito fortes no terreno brasileiro, principalmente por causa do clima tropical que os mosquitos vão acabar fazendo a festa. A doença que mais vai ser forte nesse momento vai ser a febre amarela. Ela vai chegar no Brasil no começo do século XVII, trazida pelos navios negreiros e que vai acabar contaminando tanto os escravos, quanto trabalhadores dos engenhos, quanto seus senhores. A febre amarela vai se tornar tão forte no Brasil que no século XIX, quando Dom Pedro II está aqui fazendo administração lá no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, os nobres tinham casas em Peirópolis justamente para passar o verão e fugir da contaminação da febre amarela. Dessa forma, acabou sendo uma doença mencionada à pobreza. Além da febre amarela, o Aedes aegypti, mosquito africano, trouxe também velhos conhecidos nossos, como a dengue, a zika e a chikungunya. Ok, falamos de muita doença agora, mas você deve estar pensando, tá, o que o coronavírus tem a ver? Ele não é letal? Ele não está contaminando muita gente? Ele não é uma pandemia? Galera,
O coronavírus nem chegou perto do que foi a peste negra e a gripe espanhola, as duas maiores infecções que a gente tem notícia, sem contar a varíola que está sempre presente e já matou muita gente. A peste bubônica, iniciada lá no século XIV, a nossa peste negra famosa, ela vem da pulga dos ratos e está muito condicionada com a falta de estrutura das cidades medievais, quanto da falta de higiene da população. Ela, quando chega, vai matando e matando mesmo. Estima-se que morreu 2/3 da Europa durante a proliferação da peste negra. Afinal de contas, as pessoas ainda não sabiam que a doença vinha do rato, ou melhor, da pulga do rato. Dessa forma, as pessoas acabavam se agrupando e rezando para ver se essa doença acabava. Acabava que a pulga pulava de um humano para o outro e aumentando o contágio. Essa doença, ela realmente foi uma peste, dizimou muito e muitas pessoas acharam que era mesmo o juízo final. Bom, atualmente ainda temos peste bubônica, mesmo no Brasil, porque sim, ela está condicionada à questão higiênica e falta de estrutura, se tornando uma doença medieval, mas que ainda está presente em muitos países em desenvolvimento. O coronavírus não foi a doença que mais matou, nem a que mais se abrangeu, e estima-se que nem vá muito. Atualmente, a porcentagem de letalidade do Covid-19 é 3%, atingindo principalmente idosos e pessoas com doenças respiratórias já existentes, ou diabetes, ou outras condições que debilitam o sistema imunológico. Porém, para ficar bem claro, vamos comparar com uma gripe severíssima e talvez a mais forte que a humanidade já viu. A gripe espanhola se deu entre o período de 1917 até 1919. Ela aconteceu lá na Europa, começando principalmente durante o período da Primeira Guerra Mundial. Naquele momento, nenhum país que estava lutando queria falar que estava sofrendo da doença. A Espanha, que era um país neutro naquele momento, foi o único que foi transparente a respeito dos casos. A influenza, o nome que se deu para essa gripe e que a gente ainda usa para outros sistemas, como a influenza H1N1, a gripe suína, ela acabou matando entre 300 e 500 milhões de pessoas. Era uma coisa surreal. As pessoas não acreditavam na tamanha dimensão daquela doença, gerando impactos sociais muito grandes. Ela foi tão forte que matou o presidente Rodrigues Alves, que ia assumir a presidência do Brasil em 1919. Acabou que a gripe espanhola, por sua grande letalidade, acabou matando a si mesma. Afinal de contas, nunca é bom para um parasita matar o seu hospedeiro. Dessa forma, do mesmo jeito que ela veio, ela se foi, mas gerou impactos sociais severos, que compõem muito da ideia que se tem do terror da Primeira Guerra Mundial. Bom, galera, esse foi mais um vídeo aqui do Direto do Forno. Curta, compartilhe, se inscreve, ativa o sininho aí para saber as notificações. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre doenças. E, por favor, sem histeria sobre o Covid-19. É importante, sim, se precaver, sim, lave bem as mãos, use álcool gel, mas, por favor, não perca a cabeça. É uma doença e, como eu acabei de mostrar, se a gente enfrentou tantas essas, a gente consegue enfrentar mais uma. Abraços!